Aleluia. Saúde a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça, o amor de Deus, a misericórdia, o consolo do Senhor, o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você possa a cada dia viver o melhor do Senhor nessa terra dos viventes. Amém, amados? Amém. Essa terra que o Senhor te deu por herança. E Josiânia, quando a gente pede para o Senhor, morrer com Cristo é lucro, né? A gente pede com alegria, que o Espírito Santo esteja consolando você, a sua família, né? Mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, que nesse momento sentem às vezes uma profunda tristeza, angústia na alma, mas que o Espírito Santo esteja confortando, né? E creia que pela sua fé, pela sua fidelidade, pelo seu amor a Deus, a promessa do Senhor está sobre a sua vida, e você e sua casa servirão ao Senhor. Amém. Amém. Que a graça da salvação esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém. Que Deus possa guardá-los, livrá-los de todo mal. E o que temos que ter ao Senhor, amados, é acima de tudo gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. A graça de Deus nos basta, tudo que Deus faz é bom. Até o não de Deus é bom para você. Né? Como o apóstolo Paulo fala, se ensina ou não, quando Deus te disser não, é bom para você. Mas quando Deus te disser sim, também é bom. Porque tudo tem um propósito. E tanto não quanto o sim de Deus é para abençoar a tua vida. Às vezes é para te dar um livramento, às vezes é para te dar um escape, para te dar um ensino, para te dar uma correção, para te dar uma direção, para abençoar os seus caminhos, para te abrir portas, para fechar portas, porque Ele diz que a porta que Ele abre Ninguém fecha. é bom também, e a porta que Ele fecha Ninguém abre. também é bom. Mas temos que entender que todas as coisas, amados, em nossas vidas, quando nós servimos e obedecemos ao Senhor, elas cooperam para o bem de todos aqueles que amam o Senhor. Não é o que a palavra de Deus diz, que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo? Então eu quero crer que tudo na minha vida concorre para isso, amém? Então quando vierem as lutas, as tribulações, as perdas, as angústias, as tristezas, as decepções, elas têm algo que vai ser de bom para a minha vida, né? Ou seja, você tem que ter aquela capacidade de se alegrar até com as suas lutas. Amém. Mas a gente fala isso, parece uma coisa estranha de falar, né? Difícil, né? Pastor, mas eu me alegrar com as minhas lutas. É difícil, Hã? Falar isso para José, ele ia falar assim, porque não é você que está passando o que eu estou passando, né? Você foi traído pela sua família, foi vendido como escravo, foi acusado de ser adulto. Você está falando isso porque não é você, né? Aí a gente sabendo de tudo que a gente sabe, dá vontade de falar para ele assim, mas também eu estou sabendo que você vai ser governador lá na frente e eu vou te servir. Então, existe um propósito em todas as coisas. Então, às vezes nós estamos passando por lutas semelhantes à de José, mas com propósitos distintos, mas com propósitos que serão para nos abençoar. Com propósitos de coisas que vêm para edificar a nossa vida. Então, se eu já trabalho com essa perspectiva, eu sei que tudo que Deus faz para mim é bom. Amém. Pastor, aconteceu uma coisa que não é muito boa não, mas esteja preparado, porque tudo aquilo que é ruim ou maldição, Deus transforma em bênção. Amém. Glória a Deus. Pastor, uma pessoa me passou para trás, Deus vai levantar 2, 3, 5 para abençoar a tua vida e para te restituir tudo que foi tirado. Amém. Você crê no Deus de restituição? Eu creio. Glória a Deus. Está lá em Joel? Joel não fala que ele vai restituir? Amém. Restituir-vos-ei? Você crê na restituição? Eu creio. Eu vivo isso. De Deus, vocês sabem, né? A gente testifica de tudo que Deus já restituiu na minha vida. Na área familiar, na área profissional, na área financeira. Deus restitui todas as coisas. Nós passamos por lutas? Passamos. Muitas vezes perdemos algumas batalhas? Sim.
Mas quem perdeu a batalha não significa dizer que perdeu a guerra, porque a guerra vai ser vencida por aquele que é general, que nunca perdeu uma guerra. Amém? Você vai, mas você vai na força do Senhor. É Deus que te fortalece, é Deus que te edifica, é Deus que te justifica, é Deus que te abençoa, é Deus que te galardoa. Se eu creio num Deus que é poderoso para todas as coisas, por que eu vou deixar me sentir pequeno, fraco, frágil? Muito pelo contrário. Está acontecendo muitas lutas na tua vida, é sinal que as bênçãos de Deus estão para te alcançar. Amém. Creia. Por sinal de que o melhor de Deus está por vir. Amém? Aí eu alegro o meu semblante. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, né? Deus levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É verdade? Hã? As que são para Então Deus é fiel, amados. E temos que crer que Ele está no controle de tudo. Quem crê que Deus está no controle de tudo? Amém. Eu creio. Ah, pastor, se Deus tivesse no controle, Ele não deixaria acontecer aquilo. Ele deixou acontecer com José. Ele permitiu. Ele deixou acontecer com Jó. Ou não foi Deus que permitiu? A Bíblia não fala sobre isso? Que Ele permitiu que Satanás tocasse nas coisas dele, na saúde, menos na sua vida? Então Deus, até o que Ele permite, Ele delimita o quê? O limite. Deus determina um limite. E esse limite, existe um propósito. E é para edificar a sua vida e abençoar os seus caminhos. Para que sejam sempre caminhos. Olha aqui, amados, não dispersam não, em nome de Jesus, tá bem? Deixa o pastor orar pelas crianças, presta atenção na palavra. Então, para que nós venhamos a receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas existe um propósito. E para que você alcance o propósito, existe um processo que você tem que passar por ele. E esse processo é para edificar a tua fé, para fazer você crescer na presença do Senhor, para compreender quem é Deus na tua vida, para saber que todas as coisas concorrem para aqueles que amam ao Senhor. E isso nós aprendemos, amados, com as nossas batalhas. De que forma seria edificada a nossa fé se não fosse no campo de batalhas? De que forma seria edificada a nossa fé se nós não passássemos por algumas situações as quais ela fosse confrontada? Você já viu que muitas vezes você ora por algum propósito ou por algo que você quer e muitas coisas começam a acontecer de forma muitas vezes diferente do que aquilo que você pediu? Você já teve essa experiência? Coisas até pessoais, né? Senhor, eu quero ser uma pessoa mais paciente. Aí só aparece coisa para te tirar do sério. Mas isso que Deus permite é justamente para gerar a paciência que você pediu. Porque um dos atributos de quem tem paciência é que também tem um domínio próprio. Não é? Como é que eu vou ter o fruto do Espírito, do domínio próprio, se eu não tenho um controle da minha vida, das minhas emoções, do que eu penso, do que eu falo? E isso é conseguido através das nossas lutas, das situações adversas que nós passamos. E dos atributos que eu acho mais incrível na vida daquele que serve ao Senhor é o da perseverança. Ou seja, de você persistir, de você dar um passo a mais, de você ir além do que aquilo que você geralmente ia. A gente já fala que a gente tem que se alegrar com as lutas, porque elas nos tornam ricos para Deus. Isso. E para que sejamos perfeitos, né? Perfeitos para Deus. Não é? Perfeitos para o Senhor. Então a perseverança é uma das mais belas, mais maravilhosas virtudes encontradas
na vida cristã. Nós podemos ver isso em todos os personagens bíblicos. Aqueles que perseveraram foram até o fim. Aqueles que perseveraram receberam o galardão da vitória. E a Bíblia fala sobre isso, não fala até sobre a salvação? Aquele que perseverar até o fim, receberá o quê? A coroa da vitória. Aquele que não persevera fica à margem, fica à beira do caminho. Aquele que não persevera, ele não tem estrutura, ele não tem alicerce para ter garantido o êxito, o sucesso que ele espera na vida dele. Em primeiro lugar, na comunhão com o Senhor. Como é que eu posso falar que eu persevero na minha comunhão com o Senhor, se a minha fé não é edificada a ponto de eu suportar todas as coisas? O apóstolo Paulo falava o quê? Eu posso todas as coisas daquele que fortalece. Mas eu posso só quando eu estou bem, quando eu estou feliz, quando eu estou com dinheiro no bolso? Não. Quando a minha saúde está em dia? Ele fala isso por causa da vivência, não é? Olha, e tem situações, amados, que não só as pessoas não têm fé, como elas tentam dominar a fé dos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado, vigia. Vigia. Teve um homem até que a gente aceitou aqui que perdeu a saúde dele, a mulher virou para ele e falou o quê? Amaldiçoa esse Deus seu e morre. E o que ele falou para ela? Mulher, tu ages como uma louca. Porque Jó, apesar de estar passando por toda aquela situação adversa, a fé dele estava em Deus em primeiro lugar. Ele cria no Senhor. Tinha confiança no Deus que ele servia. E ele não se deixou abalar nem pelo que a mulher dele falou. E às vezes as pessoas, mesmo próximas, como nesse caso o homem ou a mulher, podem tentar minar a nossa fé. Não permita com que nada ou ninguém venha minar a tua fé ou te tirar dos caminhos do Senhor. Amém. Quem vai te justificar na presença de todos eles, inclusive dos teus inimigos, é o Senhor. A palavra não diz que Ele nos justifica na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda, e a unção do Senhor está sobre a sua vida. Então é Deus que te justifica na presença de qualquer pessoa, amados. E às vezes a gente está parecendo aquelas crianças dodói, que se magoa com qualquer coisa que ouve, que se fala. Ah, mas é uma pessoa tão próxima, pastor, mas pedrada de longe não dói, o que dói é a pedrada de perto, irmão. Às vezes os teus maiores inimigos vão estar dentro da tua própria casa. Que é isso, pastor? Que isso não, está na Bíblia, irmão. Estou mentindo aqui? Estou falando alguma heresia? Não. Às vezes quem sempre desespera. Você está achando que Jó estava esperando isso da mulher dele? A mulher que está aqui do meu lado, eu amaldiçoar Deus e morrer. O que ele faz com a mulher dessa? Ele não imaginava, jamais. Né? Imaginaria do vizinho que não gostava dele, né? Dos inimigos dele, não sei se ele tinha. Né? A mulher do meu lado, eu quero para ser minha amiga, minha maior inimiga, mandando eu amaldiçoar Deus. Eu quero ser amiga de Deus, ela está mandando eu amaldiçoar Deus e ainda morrer. Para que ela quer ficar com minhas coisas? Já não sobrou nada, o resto que ainda tem a... Mas ela, como mulher, como mãe, perdeu 10 filhos. Perdeu. Tinha dor também, né? Tinha. Não justificava assim, não. Só o Senhor, mas... Tinha mas dor assim, dela. Naquele momento era necessário ela ficar do lado dele e não tecer esse tipo de comentário, apoiar. Né? Porque as pessoas quando se unem, que está lá em Gênesis, unir-se-á o homem e a sua mulher, os dois uma só carne, não é? Até quem já se casou fala o quê? Para você estar junto com o outro, de que forma? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, que a gente está falando aqui. Independente da situação. Mas a situação era feia, não era? A situação era extremada. Tanto para ela como para ele. De ambas as partes. Mas ela não era uma mulher santa. Mas não a ponto de fazer esse comentário, entendeu? Então, num dado momento, todos nós às vezes fazemos algum tipo de comentário semelhante, digamos assim, né?
Olha, diz a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então tudo que a gente fizer, a gente tem que ter também o quê? Sabedoria. No que falar, no que proceder, no que se dirigir ao outro. Temos que ponderar o que nós falamos. Né? Porque vem sentimentos ou palavras no nosso coração na hora do conflito, na hora do confronto, inimagináveis, né, irmãos? Não é verdade? Mas você está no trânsito. É o Senhor, né? Eu penso assim, principalmente a Deus. As pessoas deviam ter sabedoria, principalmente com Deus. Ela não tem sabedoria em relação a Deus. Não, em primeiro lugar. E com o teu próximo, né? Porque o amor a Deus é em primeiro lugar, mas o meu próximo é como a mim. Então, assim, eu tenho que ter sabedoria em relação a tudo, né? É em todas as coisas. Não é só um fato isolado, não é só amar a Deus. É amar, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus o quê? Sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Né? E o meu próximo, o Matinho. Então eu não posso lançar uma palavra dessa sobre a vida do meu próximo em hipótese alguma. Não se justifica. Né? Mas, e eu tenho que perseverar, inclusive numa situação adversa como essa. Semana passada eu até pedi à igreja amada que orasse pelo pastor, irmão do pastor Haroldo, não foi? Pastor Wesley. E depois ele foi me falar que o irmão dele mais velho também que estava com Covid. O pastor Wesley estava passando por situação difícil, também está passando. Mas assim, para a gente estar orando por eles, mas Deus ele já me compartilhou que Deus já deu o livramento, o irmão já está em casa. Amém. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo move os céus ao nosso favor, a mão de Deus. Amém? Ele estava com acho que quase 70% de comprometimento do pulmão. Em meio de uma semana já teve alta. Se não é Deus que fez a mão, não tem explicação. Milagre não se explica, se vive. Então, nós temos que perseverar apesar de. Eu tenho que perseverar apesar das minhas lutas. Eu tenho que perseverar apesar da enfermidade. Eu tenho que perseverar apesar da minha escassez. Eu tenho que perseverar apesar das minhas perdas. Eu tenho que perseverar apesar das traições, dos enganos. Eu tenho que perseverar apesar das minhas limitações, das minhas angústias. Eu tenho que perseverar em todo tempo e em todo lugar. Para que Deus venha nos abençoar. Amém, amados? Amém. E o motivo de muita derrota, ou de derrotas, na vida de muitos cristãos, é devido à abstinência, ou à ausência, ou à falta da perseverança. Perseverar não é apenas um dia, não é apenas uma semana, não é apenas um mês, é em todos os dias da tua vida. Amém. Se Jesus diz que Ele é o caminho e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, você vai perseverar nesse caminho e você vai chegar até o Pai. Amém. É tão simples, não é? Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você perseverar nesse caminho, você vai chegar aonde? No Pai. No Pai. E se eu chegar no Pai, tudo aquilo que eu pedi, lhe será dado. Por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Porque a gente faz o quê? Inicialmente, a gente sai do caminho. O caminho é Jesus. E aí nós permitimos entrar o que em nossas vidas? Dúvidas, pecado. A dúvida é um pecado, porque ela faz a gente errar o alvo, não é? A gente tem que ter a certeza, a fé, a convicção, não é? Esse é o alvo. A dúvida te tirou do alvo. Te tirou do caminho. Então como é que Deus vai ouvir o meu clamor se eu estou fora do caminho? É verdade. Os ouvidos dele ficam fechados. Os ouvidos dele ficam fechados. Então você quer que a sua oração chegue ao trono de Deus? Ande em obediência, ande em santidade, ande em retidão, ande no caminho que é Jesus. E você verá os milagres dele. Porque quando eu ando por esse caminho, eu entro na dimensão dos milagres.
E as bênçãos do Senhor vêm sobre a minha vida, porque é o mesmo caminho daquele que é galardoador. Glória a Deus. Já imaginou você estar num caminho e você vai andando e o galardão vai chegando? Quem consegue imaginar isso aí assim? Imaginem agora. Você está num caminho, cada passo que você der é um galardão, vai chegando. Porque Deus é o quê? Galardoador. Mas ele é galardoador dentro do caminho, porque Deus tem um padrão para agir, é um padrão de santidade. Sede santos, assim como o Senhor é santo. Para eu andar por esse caminho, eu tenho que estar em santidade. Não é muitas vezes a ausência do pecado, mas é a presença do arrependimento todos os dias da tua vida. Diz você se levantar da onde você caiu, de não permitir com que as velhas coisas venham te tragar, venham te tirar desse caminho. As coisas velhas você esquece, larga para trás. Esquecendo-me das coisas velhas que para trás ficaram, no caminho para as que estão adiante de mim. Porque o nosso alvo é quem? Jesus de Nazaré. Então persevera por esse caminho. Persista, dá um passo a mais. Não olhe para trás. Amém? Não fique com raiva daqueles que te entregaram, que te julgaram, daqueles que tentaram te escravizar. Né? Naquela época a escravidão, ela era literalmente física, né? A pessoa era escrava mesmo. Era obrigada a prestar serviços pesados, né? Hoje pessoas estão escravas nas suas almas. Verdade. Na falta de perdão, no ressentimento, na mágoa. Verdade. Viram escravos ambulantes. Estão por aí caminhando como mortos-vivos espirituais, porque estão presas, amém, amados, no pecado, na falta de perdão. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar essa noite. Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou aqui essa noite para quebrar algemas espirituais da tua vida, de fazer cair por terra todo o mal que lançaram contra a tua vida, amém? Praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. E tudo aquilo que tentaram te surrupiar, te usurpar, te roubar, o Senhor vai te restituir a 30, a 60 e a 100 por um. Não é pelo valor, não é pela quantia, não é por nada disso, mas é por questão de honra, é por questão que o Senhor vai te abençoar em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que você fizer, para te justificar na presença dos teus inimigos. Amém. Se é por algum motivo que o seu inimigo te enganou, te traiu ou tentou te escravizar, o Senhor vai te justificar para mostrar que Ele é maior do que aquele que tentou te causar algum tipo de dano. Amém? Por isso que eu não tenho que ter raiva dos meus inimigos. A Bíblia me manda fazer o que por eles? Meu irmão, é a pior coisa que você pode fazer pelo teu inimigo é orar por ele. E a gente acha que é ficar magoado. É verdade. Hã? Pastor, eu vou me armar com 5.000 palavras que eu aprendi. Uma pior do que a outra. Na hora que ele passar, eu vou lançar uma. Ele não está nem aí para você. Mas se for palavra de bênção, de perdão, meu irmão, você vai ver o céu se mover ao teu favor. A pior coisa que você pode fazer por quem se levanta contra você é orar por ele, orar pelos que te perseguem, abençoar os que te maldizem. Porque é isso que o Senhor espera de nós. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós tenhamos esse desprendimento das coisas do mundo ou de sentimentos facciosos, para nos prendermos, sermos escravos em Cristo Jesus. Ora pelos que te perseguem, abençoa os que te maldizem. Se te deram uma tapa na tua face, oferece a outra. Humanamente, se formos pensar, é difícil, irmãos, fazer isso. Hã? Porque tem muitas situações que a gente tem vontade de descer da cruz, sim ou não? É verdade. Da outra banda, na verdade. Não é? Você está lá na cruz com o Senhor, está lá, né? Aí vem um monte de situação no dia a dia, irmãos. Dá vontade de você descer de lá e resolver do seu jeito. Mas faça igual Jesus falou: Senhor, não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Hã? Pastor, eu tinha uma vizinha, o Hector lembra dela. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que ela era macumbeira. A mulher implicava comigo do nada. Do nada a mulher implicava comigo. Aí um dia eu sempre orava, deixava ela falando sozinha, resumindo a história.
Um dia eu fiquei sabendo que ela ficou muito ruim, né? Morreu, mas eu não desejei que ela morresse, não. Mas toda vez que essa mulher me via, ela faltava me engolir. Aí depois de muito tempo que eu fiquei sabendo que ela era macumbeira e fazia que nem o ditado, meu sangue não cruzava por... Sim, mas assim, independente de qualquer coisa... Mas porque eu orava por ela. o mal que a pessoa... A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não tem o quê? Não procede. Não prospera, ela não tem efeito. Então por isso que você e eu temos que andar em santidade. Amém. A maldição sem causa. Ela não tem efeito, ela não prospera. Por isso que nós temos que andar em santidade. Amém? Mas eu não posso ou não devo, em hipótese alguma, guardar mágoa ou tentar me levantar contra uma pessoa que tenta me fazer um mal. Porque esse mal, na verdade, ela vai estar fazendo contra ela mesma. Abençoarei. O que Deus fala? Abençoarei Os que te abençoarem. e amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem. os que te amaldiçoarem. Mas o Senhor, Ele abençoa a cada um de nós, fruto da nossa obediência, da nossa santidade, da nossa separação. O Senhor cuida de você, amém, como um filho. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem formados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para aquele que crê, para aquele que obedece, para aquele que se santifica, para aquele que se separa, para aquele que faz a vontade do Senhor, Deus te chama como filho. Aí aquela música, né? Deus cuida de mim, né? Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de nós, amados. Eu não importa saber se a pessoa tem um mau agouro, se é macumbeira, se amarrou o seu nome na boca do não sei o quê. Não importa saber essas coisas. Tem que orar, né? Ninguém quer saber. Só ora. Não, mas você já está em santidade, você já está em processo de oração, de santificação. Isso já é natural, né? Pedir para um crente orar é redundante, né? Porque, aliás, aquele que não está orando é que tem que abrir o olho dele, né? Tem que estar em oração, em santidade. Não é? Temos que fazer como Jesus fazia. Né? Se retirar para buscar mais a unção do Senhor, para jejuar, para orar ao Senhor, para pedir a Deus a direção em tudo aquilo que fizer. Então, esteja disposto a fazer tudo isso, porque tudo isso é perseverança, irmãos. Pessoas começam muito bem na presença do Senhor, mas terminam mal. Você tem que começar bem hoje e amanhã e para como sempre. Você não pode estar flutuando o seu humor. A unção de Deus sobre a sua vida, ela tem que estar presente em todos os dias, em todos os momentos. Eu não entendo como é que pessoas falam que estão em crise gospel. Você já ouviu esse termo? Como é que é isso aí, irmãos? Crise gospel, eu passei por uns problemas aí, eu andei meio afastado do Senhor. Ué, meu irmão, quando a gente já passa por problemas, é aí que a gente tem que se apegar mais ao Senhor. Porque o Senhor diz que Ele pode o quê? Todas as coisas. Você está com problema? Não afasta de Deus não, chega para perto dele. Quer ser um filho pródigo? Está com problema, é se afastar da casa do pai? Não. O que deu essa história aí? Terminou bem? Não, e nem pode terminar. E as nossas crises, amados, não pode ser maior do que o amor que a gente tem a Deus, não. Seja elas de que ordem for. Nós temos que estar na presença do Senhor em todo tempo e em todo lugar, independente das situações as quais temos vivenciado ou temos passado. Isso é perseverar. É você ir além. E aí na tua perseverança, você alcançará a graça de Deus. Verdade. Ela em Hebreus 10, se eu não me engano, a partir do 35, diz: é necessário confiar. Depois disso, perseverar, ser perfeito em tudo, para aí sim herdar a promessa, porque aquele que vem, virá e não tardará.
mas o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus, sim. Amém? Então, ou seja, eu tenho que perseverar, ser perfeito em tudo, me santificar, buscar fazer as coisas segundo a vontade do Senhor, para aí sim o quê? Herdar as promessas. Acho que é isso mesmo. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, só de você confiar em Deus, Deus já vai te abençoar. Amém. Porque necessitais de paciência, ou que é a mesma coisa de perseverança, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, a obediência, possais alcançar a promessa. Amém. Amém. Amém? Amém. Então você vê que o fruto da perseverança faz você alcançar a Promessa. promessa. Porque ainda de um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. E ele ainda adverte, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou a alegria de Deus não tem prazer em mim e em você. Então você vê a importância da sua perseverança na presença do Senhor. Só de você confiar já tem um grande e avultado galardão. De você perseverar faz com que os olhos do Senhor estejam sobre a sua vida, que vão te guardar, te proteger, te abençoar, te dirigir no caminho para você alcançar a promessa. Amém. Amém. Amém? Quando nós vemos aquela história que nós sempre citamos sobre o povo de Deus no deserto, aqueles que perseveraram até o fim, alcançaram a promessa. Amém. É um exemplo clássico de perseverança. Não é por um dia, por um ano, por 10 anos, por 40 anos. Não é nem depois que eles herdaram a terra prometida, era para o resto da vida deles. Então Josué e Caleb assim, já entrei na terra prometida, agora eu posso parar de perseverar. É isso? Você entende dessa forma? Hã? Quem já perseverou até os 40? Meu pai fala assim, quem já fez 99 faz 100, né? Quem já perseverou até os 40, persevera o resto da vida, né, irmãos? Ou seja, é até a volta de Jesus. É em todo tempo e em todo lugar. Porque se existe uma promessa para que eu confie, para que eu persevere, significa dizer que Deus sempre terá portas abertas para me abençoar. Amém? E para eu herdar novas promessas. Amém? Quem quer herdar novas promessas? Amém. Você acha que Deus só tem uma para a tua vida? Hã? Você só acha que Deus tem uma promessa para a tua vida? Não. Existe o propósito de Deus te abençoar em todos os teus caminhos. Mas a minha perseverança faz com que eu conquiste a promessa de Deus. Então, perseverar, amados, como já falamos, é persistir, é prosseguir, é continuar, é permanecer no chamado que Deus tem para você, é você persistir, ter firmeza, permanecer sem mudar, sem variar, é ter firmeza naquilo que você faz para o Senhor. É verdade. Tá? Não é mudar por qualquer situação ou circunstância. Eu logo que me converti, amados, eu não tinha nem um ano de convertido, um ano e pouco, eu passei na maior crise da minha vida, assim, espiritual, pessoal. Isso eu era recém-convertido. E o que faria eu estar aqui hoje, como eu estou, pregando o Evangelho e a cada dia mais amando a Deus, se não fosse a minha perseverança? Se eu fosse me deixar levar pelas lutas que eu passei? Se eu fosse questionar a Deus, se eu vim para a sua casa te buscar, a primeira coisa que acontece é toda esse vento contrário aí na minha vida? Deus quebrou o vale. Quebrou. Só que existiam algumas situações na minha vida em que havia necessidade da mudança para o propósito que Deus queria me levar. É onde eu estou agora. Verdade. Meu filho, não tem como eu te levar para onde eu quero dentro dessa circunstância. Entendeu? E tem até uma irmã do
o pastor Haroldo, que é uma serva muito usada por Deus, e ela, Deus a usou, falou assim, olha, daqui uns meses vai acontecer uma reviravolta na sua vida, você vai passar por situações difíceis, mas creia que o Senhor é contigo e o Senhor te abençoará. Eu lembro disso até hoje, sentada numa lanchonete lá no Centro Médico de Brasília. Eu olhei para ela assim e fiquei pensando, mas não é possível, agora que eu comecei a seguir você hoje, já vou passar por tudo isso. Eu só fiquei olhando para ela assim como quem diz, será que é mesmo? Deus já te preparou. Hã? Deus já te preparou. Deus não fará nada que Ele não revele antes aos seus servos. Já falou para se Eu lembro disso até hoje, direitinho, do jeito que Deus falou, aconteceu. Eu falei, ela não poderia ter falado outra coisa, né? Não demorou muito. Como quem diz, como falar assim para ela, fala alguma coisa que me agrade aí. Não, naquele momento não foi nenhuma coisa que me agradava. Só que eu depois fui entender que tudo aquilo era necessário para que o Senhor pudesse realizar na minha vida a obra que Ele está realizando de amar a Ele sobre todas as coisas, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de exercer com a minha fé, não as coisas que eu falo, mas as coisas que eu vivo, de perseverar na presença do Senhor. Eu estava brincando nesse negócio de crise grossa, graças a Deus, eu nunca passei por isso, eu não sei nem o que é. Graças a Deus. Assim, não que eu esteja condenando quem passa, não é isso, né? Mas assim, a Bíblia diz que aquele que está de pé, não cai. Então é o que eu tenho vigilância todos os dias, justamente para não incorrer nesse tipo de situação, entendeu? E que eu possa até ajudar as pessoas que caíram a se levantar. Não é para me jogar pedra nelas, é para ajudar elas a levantar. Mas se você perseverar na presença do Senhor, aí Deus te justifica, inclusive na presença dos teus inimigos. Aquilo que fez muitas pessoas ficarem à margem, ou se entregarem pelos problemas, pelas dificuldades, o Senhor vai te justificar lá diante de cada uma das situações. Amém. É como se fosse assim, vamos tipificar, né? Como se 10 coisas tivessem acontecido. Deus vai te justificar na presença de cada uma delas. Uma por uma. Não vai ficar pedra sobre pedra, porque você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Te desejar o mal, deseja o bem. Deus vai te colocar bem na frente da pessoa que te desejou o mal. Glória a Deus. Já imaginou você orando por ela, num leito? Se você não tivesse se tratado, o que você ia pensar? Acaba de matar, Senhor, cabelo pesado. Mexer com o jeito do Senhor, que é isso, irmão? Mexeu com o jeito de Deus, olha onde que está agora. Esqueceu que o Então a pessoa está demonstrando que merece estar junto, né? Esquece que o outro também é filho, né? Esquece que nós não somos juízes da vida de ninguém. E situações semelhantes a essa, Deus muitas vezes nos justificando, a gente quer condenar quem já está condenado. Já viram aquele negócio de chutar cachorro morto? A pessoa quer condenar quem já está condenado. Não, irmãos. Não foi para isso que Deus nos levantou. Jesus, na véspera de ser crucificado, ia ser preso, foram até ele para prender, perguntaram quem era Jesus, ele disse, sou eu. O apóstolo Pedro falou, venha, meu amado, Jesus está te esperando para prendê-lo? Não. Não. Foi isso que Pedro fez. Cortou a orelha. O que ele fez? Cortou. Mas ninguém me avisou até hoje. Pedro cortou a orelha do guarda. Aí Jesus falou assim, joia, Pedro, era isso mesmo que eu esperava de você. Tem que me defender a qualquer preço. Foi isso? Não. O que Jesus fez? Jesus se compadeceu, não foi? Viu aquela situação? Restaurou. Não é isso que era para fazer, você não está entendendo nada. E muitas vezes a Mazé está dentro da igreja sem entender nada do que está acontecendo. Quando nós nos colocamos em situações semelhantes a essa, de querer condenar, de querer ser o algoz, porque acha que é melhor do que o outro que não está na igreja, aí Jesus fala para mim e para você, não entendeu nada.
Está 3 anos comigo, não entendeu nada. Irmãos, passar um estágio de 3 anos com Jesus vale mais do que às vezes 30, 40 dentro da igreja, às vezes, né? Porque passa com o próprio Salvador ali do lado, vendo os milagres, participando de tudo. Jesus fez o quê? Restaurou. E falou o quê para Pedro? Cuidado, Pedro. Você não usava. Pois com a mesma espada que Feliz. ferir, serás ferido. Então é isso, irmãos. Com a mesma espada que a gente fere os outros, e às vezes hoje as pessoas estão ferindo, mas não é com espada de aço, é com a espada de carne, é com a língua, Com a própria boca. a própria boca. Às vezes estamos ferindo pessoas hoje com os nossos lábios e não sabemos que isso aí está se voltando contra nós. É verdade. Porque Jesus falou que com a mesma espada que ferir será ferido. Você hoje está falando mal de alguém, amanhã alguém está falando mal de você e você não sabe por que está Da acontecendo. mesma medida, A mesma medida que medir, vos medirão também. julgar. Então vamos perseverar na presença do Senhor em fazer o bem. Não importa quem. De amar as pessoas, de não ficar condenando ninguém. A Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Deus é juiz. A um ele exalta, a outro ele abate. É Deus quem julga. Cabe a mim e a você amar as pessoas. Jesus perguntou de qual igreja era aquele guarda? Não. Jesus perguntou se ele era macumbeiro, ubandeiro, Não. católico, evangélico, grego, hebreu. Fala aí, fala de onde você é para me ver se merece colar a tua orelhinha, vai. Ó, vai logo, se parar, se o sangue coagular aqui, ela não cola mais não. Jesus fez isso? Ele condicionou a abençoar aquela pessoa, aquela hora novamente restaurando uma parte do corpo dele, mediante a origem daquela pessoa, de onde ele era? Não, por que a gente só quer abençoar as pessoas que estão próximas da gente? Ou que comungam a nossa fé? E outra coisa, O que? Jesus não faz acepção de pessoas. Não faz. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Verdade. Tá? E essa pessoa hoje, que tem até um hino, acho que é de um cantor da Igreja Universal: a mão que você hoje ajudar a levantar, vai aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Glória a Deus. Aí você ajuda a pessoa a levantar, amanhã ela está te levantando, irmão. É verdade. Quem você menos espera. Então vamos amar as pessoas, amém? Como a você mesmo. Independente da religião, e parar com esse negócio de sectarismo, de bandeira de igreja. E do jeito que Bandeira de igreja não salva ninguém. Quem salva é o Senhor, é Deus que E salva. amar as pessoas também do jeito que elas são, né? Amar independente de qualquer coisa. Tá? Então, assim, situações na minha vida que é necessária mudança, e sem o Espírito Santo tem que trazer consciência para que haja essa mudança. Né? Podemos abençoar as pessoas, dando conselho, às vezes até exortando, por amor. Não como uma forma de fazer com que a pessoa se sinta pior do que ela já está. Com certeza. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, que a bênção de Deus recairá sobre a tua vida, abençoará os seus caminhos, a sua casa, a sua família, o seu coração, Amém. os seus projetos, os teus sonhos, e nenhum dos teus planos serão frustrados, porque você está no caminho, e é o mesmo caminho da bênção de Deus sobre a sua vida. Amém. Persevere, irmãos. Amém. Josué perseverou. Ele estimulou o povo a destruir Jericó. Ele perseverou na presença do Senhor. Não olhou para trás. Não murmurou. Ruth perseverou, independente das adversidades que ela passou. Perdendo o marido, padecendo necessidades, inclusive humanas, fisiológicas, né? De comer, de beber.
E em momento nenhum a Bíblia cita que ela murmurou, que ela olhou para trás, que ela reclamou. Inclusive quando ela foi instada a voltar para trás, para não ir com Noemi, ela até falou com Noemi o quê? Não adianta você vir querer falar comigo, porque aonde tu fores, eu irei contigo, porque o teu Deus é o meu Deus. E o galardão veio sobre a vida dela, da perseverança. Tanto que uma moabita foi inserida na genealogia de Jesus. Vocês sabiam disso? Sim. Boaz. Ela foi mãe Boaz. de Obed, De Obed. filho de Boaz. É, filho de Boaz. Obed foi pai de Jessé. Pai de Davi. Jessé foi pai de Davi. Glória a É da onde vem a genealogia. Isso. Uma moabita. Foi. Raabe. Deus olhou para aquela moabita e falou: é uma mulher segundo os meus olhos. Raabe era de Jericó, Jericó. que casou com Saulo e deu origem a Saulo. E a Saulo a Boaz. A Boaz. Então, para você ver, amados, como a perseverança ela faz diferença na nossa vida. Uma mulher que naquela época valia menos do que o quê? Não valia nada. Valia menos que um camelo. Estrangeira. Viúva. Não podia ter desgraça maior para uma mulher naquela época. Ser estrangeira, viúva. Mulher estrangeira, viúva. Sem filhos. Vai para Israel. Hã? Aí, humanamente falando, você olha para aquela mulher e fala o quê? Ah, não vai durar 2 meses lá. Não vai durar 2 meses, porque ela está durando a eternidade, porque o nome dela está na genealogia de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ninguém vai tirar isso dela. É verdade. Porque ela o quê? Perseverou. A mulher que é um símbolo de perseverança na vida. E Deus a abençoou. Então a perseverança, amado, traz o galardão de Deus sobre a nossa vida. Quem quer receber esse galardão? Glória a Deus. Glória a Deus. Só para finalizarmos, amados. Jesus nos ensina, né, que temos que dar frutos com perseverança. Até na parábola das sementes, né, em Lucas 8,15, ele diz, né? Mas a semente que caiu em terra boa são os que ouvindo a palavra com o coração reto e bom. A retém. Ou seja, quem retém, quem segura, é quem guarda. É quem não abre mão, por motivo algum. E dão fruto com perseverança. Ou seja, em toda hora, em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, em qualquer circunstância. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o Senhor está nos chamando para dar fruto com o quê? Perseverança. Perseverança. Não é hoje, não é amanhã, não é depois, não. É o resto das nossas vidas. Amém. Ore por você mesmo. Amém, amados? Porque você está de pé, cuide para que não caia, como eu já falei. Ore para que Deus fortaleça os teus caminhos. Ore para que Deus te livre do mal. Ore para que Deus abençoe os seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. Não guarde mágoa, ressentimento, rancor. Pessoas que ficam ouvindo coisas e guardam isso no coração, é uma erva daninha que você está guardando dentro de você, irmão. E qual o fruto? O que isso vai gerar dentro de você? Uma palavra pode gerar o que dentro de você? Doença. Doença, morte. É verdade. Qual o fruto que isso pode dar? Mas quando você faz o perdão, o que você faz com essa erva daninha? Sai da onde não te pertence. Lança fora. Amém? Quando eu oro pelos que me perseguem, eu não tenho ódio, rancor, não fico querendo pegar eles de surpresa na esquina. Fica desejando mal pra mim. Ah, se Deus te pega, tu vai ver. Isso não vou nem ser eu não, vai ser o Senhor dos Exércitos. Ainda bota Deus nas roubadas dele. Aí o Senhor fala, não tenho nada a ver com isso. Aliás, eu tenho um encontro com vocês dois, porque eu vou mostrar a diferença do que me serve e do que não me serve, do justo e do perverso. Não é o que está lá em Malaquias?
Aí às vezes a gente está andando porque na presença do Senhor, achando que está na fila certa e está na fila errada. Aí, deixa eu mostrar. Aí, opa, peraí. Deixa eu pegar a fila. Ô Senhor, perdoa. Abençoa meu irmão. Me arrependo, Senhor. Volta para a fila correta, irmãos. Amém? E Deus te exaltará nessa terra. Amém. Amém? Vai fazer o teu inimigo servir ao Senhor. Vocês, às vezes vocês caminhar separados, vocês vão caminhar juntinho. Amém. Glória a Deus. Assim seja. Para glorificar o nome do Senhor. Amém. Eu creio, irmãos, que essa palavra edificou a tua fé, Amém. fortaleceu também os teus caminhos, vai abençoar a tua vida. E creia que o fruto da perseverança é o cumprimento da promessa de Deus que é de alcançar a promessa. Glória a Deus. Amém? Eu glorifico a Deus porque eu tenho alcançado a promessa de muita coisa que Ele fez. Algumas coisas ainda estão por vir, mas eu sei que elas estão vindo a galope. Eu sei que no momento certo elas vão chegar na minha vida como vão chegar na vida de vocês. Amém? A situação é nós não sairmos do caminho, porque Deus haverá de abençoar a cada um de nós mediante a sua palavra, porque a palavra é dele e ele não é homem para que minta e muito menos filho do homem para que serve. Havendo ele prometido, ele cumprirá. E se você recebeu e crê que a bondade de Deus está sobre a sua vida, glorifique ele bem forte com a sua